Olá, meus amigos que fazem parte deste canal. Vou logo adiantando para você, tem outros vídeos de filosofia, você pode assistir outros vídeos, apesar de que você vai encontrar muito de teologia, tá? Mas você escolhe, tem a playlist de filosofia. Aproveite, você que não é, se inscreva, bem aqui tem um botãozinho vermelho, você se inscreve, vai ter algo sobre livros, vai ter muita filosofia e mais ainda de teologia, tá bom? Hoje eu quero falar sobre a dialética de Hegel, né? Que eu confesso para vocês que os três filósofos mais complexos eram alemães: Heidegger, Kant e Hegel, que a gente vai falar hoje de Hegel, né? Muito complexo, mas eu vou tentar descomplexizar isso. Eu vou pelo menos tentar, né? Porque às vezes a gente dilui a filosofia e dilui o pensamento da pessoa, mas eu vou tentar descomplexizar isso, se é que eu vou poder fazer isso. Então, a dialética de Hegel, né? Para Hegel, a história era explicada exatamente nisso, na sua dialética, né? Então, entendemos assim como as coisas em si, seja um universo de tudo. O universo de tudo, ele caminha para a verdade, para uma determinada verdade. Ele caminha e esse corpo, esse universo, esse ser, ele tem um espírito, né? Esse é o espírito absoluto que move que faz esse movimento, né? O homem em determinados momentos não se encontra nesse movimento. Então ele tinha a dialética dele. E a dialética dele tem três elementos: tem a tese, né? A antítese e a síntese. Então a tese é uma negação, a tese é uma afirmação, a antítese é uma negação e a síntese a negação da negação, tá? Traduzindo com exemplos como seria isso. Então isso para Hegel não aconteceria no movimento histórico da humanidade, mas não só no movimento histórico, não. Ele acontecia nas artes, nas religiões, em todos os outros processos. Acontece sempre essa dialética, esse mover, né? E ele não é estático, né? Quando a tese ela entra em contato com a antítese e vira síntese, que por sua vez futuramente vai se tornar uma tese. Então nós temos um exemplo, né, da tese. Então você pega a tese, o escravismo, né? A antítese, a luta e os movimentos contra essa escravidão. E a síntese seria a libertação dos escravos, que até hoje ainda perdura, porque nós não vemos escravos sendo chicoteados mais como nós vimos lá no século XV, XVI, XVII. Tá? Para nós entendermos mais ainda, vou dar mais um exemplo talvez seja um exemplo pobre, mas que eu quero que nós entendamos. O importante é nós entender, né? Nós temos, por exemplo, o PT. PT era a tese, que era um partido forte. Então o PMDB de Michel Temer entrou se contrapôs ao PT. E aí, com todo esse mover, agora nas eleições municipais, nós temos o PSDB como síntese desse processo, porque teve o maior número, nessa eleição, teve o maior número de candidatos eleitos para prefeitos. Então seria exatamente isso aí, a dialética de Hegel, sempre acontecendo. A tese, a antítese se contrapõe e gera a síntese, né? E tudo isso é um espírito que faz mover todo esse grande corpo, esse universo de coisas, de pessoas, tanto na história, tanto na arte, religiões, em todos os outros processos. Para Hegel isso acontecia, né? E aqui, para finalizar o vídeo, aqui é que Kierkegaard ele se separa diametralmente, porque enquanto para Hegel o homem ele era levado por essa dialética, por esse movimento de tese, antítese, ele diz que o homem é levado, não é propriamente o homem que cria isso, ele é levado por uma força, né? Por isso que ele foi
As pessoas desconfiaram que ele estava a serviço do absolutismo, ele estava a serviço das classes dominantes, que ele fez esse pensamento, porque ele vai chegar mais precisamente que o espírito absoluto é o próprio Estado, o Estado que comanda uma nação, um país, né? E aí Kierkegaard vai se contrapor a ele, porque Kierkegaard disse, não, negativo. O homem, ele é um ser pensante, o homem é um ser que toma suas decisões. Então aí estaria nascendo o existencialismo. O homem é aquele que ele se percebe como ser, e aí ele se angustia, ele toma decisões. Então o homem toma decisões, não tem essa questão de um grande corpo que leva todo o processo histórico, né? Então seria mais ou menos isso aí. Até lá, meus amigos, até o próximo vídeo. Tchau!